Bem-vindos, vamos atualizar aí a nossa análise de Aeres. Vamos ver o que a gente pode esperar aí para os próximos meses, depois dessa grande volatilidade que a gente teve na quinta-feira. Vamos ver aí o que a gente pode esperar da ação, se realmente vai falhar esse movimento. E a gente vai iniciar uma tendência de baixa, ainda existe alguma esperança aí de a gente continuar uma possível reversão, beleza? Hoje eu vou introduzir aí um pouquinho diferente o vídeo, depois vocês deixem nos comentários aí se fica bom ou não. Eu vou falar um pouco básico assim sobre fundamentos da empresa sempre que eu for fazer uma análise, tá? Então a introdução do vídeo vai ser justamente a parte de fundamentos, tá? Uso pouco para análise, mas pelo menos aí para quem gosta de um pouco mais de informação, acredito que vai ficar bem interessante. Então depois vocês deixem nos comentários aí se ficou legal, beleza? Então vamos dar uma passadinha aqui no Status Invest para dar uma olhada em Aeres, tá? A gente pode ver valor atual 90 centavos, dividendos zero, valorização aí nos últimos 12 meses menos 60%. Então, uma belíssima queda aí nos últimos 12 meses, tá? Aqui rapidinho, alguns indicadores que o pessoal mais gosta, preço sobre o lucro, tá? Negativo, menos 6,47, então o mercado aí tá bem negativo quanto à expectativa de lucro da empresa, tá? Então não está disposto a pagar nada, nenhuma vez o lucro. Preço sobre valor patrimonial 0,82, então está abaixo do valor patrimonial da empresa. Então isso é um indicador aí, dependendo do tipo de empresa, pode ser interessante ou não, tá? Aqui, como a gente já tinha visto lá em cima, não está pagando dividendos, tá? Um pouquinho mais embaixo aqui, vamos pegar um pouquinho mais de informação, a gente vê o lucro da empresa foi caindo conforme os anos foram passando. 2021 teve uma queda grande, 2022 começou a operar no prejuízo e agora 2023 a gente está aí a caminho de números até maiores do que o ano de 2022, tá? Então é uma empresa aí que está passando por problemas financeiros, tá? Temos aqui, ó, patrimônio líquido, 843 milhões. Temos uma dívida líquida muito elevada, tá? Maior que o próprio patrimônio líquido. Então, é uma empresa aí que tem uma dívida muito alta, tá? Então, para quem gosta aí de empresas com fundamentos, definitivamente a Aeres não é uma dessas empresas, tá? E aqui a gente vê também a receita, como foi aumentando durante os anos, mas também o custo foi acompanhando aí e até crescendo mais rápido do que a receita da empresa, tá? Então é uma empresa na parte de fundamentos bem complicada, mas agora vamos ao gráfico, tá? No semanal aqui a gente já destaca justamente essa LTB que foi definida aqui, que a gente não conseguiu romper, o preço está trabalhando justamente dentro dela. A gente vê também aqui no semanal, que foi onde tudo começou as nossas análises, justamente esse candle no semanal, que fez essa primeira onda de impulso para cima, e após isso ela fez um movimento corretivo justamente para testar a região dessa barra aqui, tá? Então aqui a gente pode considerar que a gente está no limite de qualquer movimentação é interessante para a ação da Aeres no semanal. Agora a gente vai passar para o diário e a gente já consegue também ver um pouquinho melhor algumas informações do gráfico, tá? Então no semanal a gente está aí numa zona chave. Passando para o diário, tá? A gente viu que era justamente o sinal amarelo na ação, justamente todos esses volumes que ele deixou aqui nessa região. Então, na teoria, a gente não poderia ter perdido essa parte aí do gráfico. E como a gente perdeu aqui, para fazer esse movimento corretivo, tinha possibilidade justamente de ser uma armadilha a perda dessa região e a gente voltar ao movimento de baixa, de alta, perdão. Tá? Então a gente tinha essa construção para analisar. Então quem estava atento aí nas análises do canal já sabia aí o ponto de entrada interessante caso fosse acionado, que não foi ainda, beleza? Antes de tudo, já não esqueça de se inscrever, ativar as notificações aí, já depois de bastante conteúdo inicial, tá? Já se inscreve aí, curte e não se esqueçam, link na descrição, quem quiser um guia que eu construí
mostrando todas essas técnicas que eu uso para analisar uma ação, preço baratinho e ganha acesso exclusivo ao grupo do Telegram, beleza? Link na descrição. Seguindo então aqui, tá? Quem acompanhava aí as análises do canal justamente já estava atento, que a gente chegou nessa região que era o nosso alvo para a movimentação da ação, e ele nunca conseguiu trabalhar aqui acima de 1,7, tá? Que era justamente essa zona de acumulação do preço, tá? Onde a gente tinha também aqui essa região. Então o gatilho estava justamente aqui acima de 1,7. A gente já viu que entrou bastante volume nessa região, tá? Teve bastante movimento aqui, ó, volumes, 2 dias especificamente aí com um pico de volume, e a gente começou a trabalhar justamente abaixo desses 2 picos de volume, tá? Então isso aqui pode sinalizar justamente que foi feito uma tentativa de segurar o mercado nessa região e tá falhando. Então a gente tem que ficar muito atento, tá? Acima de 95 centavos a gente ainda pode acender uma esperança positiva para ação, para valer a pena e pensar em algum tipo de compra, mas o certo e o ideal e o técnico aqui é aguardar a confirmação do rompimento dessa reta. Então a gente teria que aguardar realmente o preço romper aqui acima de 1,7. Então, por enquanto, de todas as análises que a gente fez, a gente não conseguiu acionar a entrada, então o preço continuou caindo, nada a se fazer. Mas aqui a gente já está no limite, tá? Perdendo essa região aqui dos 88 centavos, aí a gente teria que aguardar trabalhar o preço para poder elaborar algum tipo de leitura diferenciada, tá? Porque a gente teria que reavaliar toda a leitura. Porque se perder esse fundo, a gente vai ter aí um espaço para trabalhar, onde ele poderia ficar preso para tentar fazer uma armadilha ou para voltar a cair. Tá? Então vai depender muito de como ele perder essa região. Mas por enquanto, vamos trabalhar com o que a gente tem, que é justamente a gente ainda está trabalhando acima dos 88. E aí, caso amanhã a gente abra com algum tipo de movimentação de alta, a gente já ficaria muito atento aqui para pensar em algum tipo de reversão. Mas ao que tudo indica aí, queda livre nas ações da Aeris, a gente tem que ficar atento para justamente respeitar bem os sinais técnicos para não comprar adiantado, tá? Porque justamente em momentos que a bolsa já está dando sinais de topo, a gente tem que ser duplamente responsável com as nossas compras na bolsa, beleza? Então a gente, para imaginar que alvos de alta, a gente teria que confirmar esse fundo aqui que não foi confirmado, e o máximo aí que a gente poderia ter de repente seria um reteste nesse topo aqui, tá? Mas por enquanto a gente tem que ter cautela, a bolsa aí já não tá muito fácil de se operar, então muita calma e vamos aguardar aí o que vai ser dos próximos pregões aí de sexta e da semana que vem, beleza? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Não se esqueça também, qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários, assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!